Eu sei que tem muitos leitores meus aqui, os que me acompanham gostam de mim, os que não me acompanham não gostam de mim, os que nem gostam nem desgostam. E quem me lê ou me ouve sabe que eu sou um bocado contundente, né, naquilo que eu digo, naquilo que eu escrevo. Mas eu trabalho com a verdade, em primeiro lugar. E eu procuro, em último caso, sempre não passar os limites da lei, né, e do que manda o bom senso. Mas ainda assim, de vez em quando, eu enfrento algum tipo de processo judicial, civil ou criminal. Eu estou falando isso aqui para vocês porque eu fiquei sabendo só agora, nessa quarta-feira, que o vice-presidente da República, Michel Temer, resolveu protocolar uma queixa-crime contra o ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação da Dilma, o Cid Gomes, né, que é irmão do ex-governador também do Ceará e ex-ministro também, Ciro Gomes. Esses Gomes, eles surgiram na política lá do Ceará depois que o Tasso Gereissati conseguiu montar uma coligação de pessoas mais modernas e destronou os coronéis que há um século dominavam a política no Ceará. De lá para cá, praticamente nenhum coronel mais se elegeu no Ceará. E ficou o Tasso Gereissati, na época, que era do PSDB, né? E um menino dele, querido dele, o seu valete, era o Ciro Gomes, que veio a ser depois governador. E que depois acabou elegendo o irmão também governador. E se projetaram nacionalmente. O Ciro Gomes chegou a ser ministro da Fazenda por um breve período do governo de transição do Itamar Franco, né? Quando caiu o Collor, o Itamar Franco assumiu. A inflação estava assim, absolutamente descontrolada, nem de longe isso que está acontecendo hoje, inflação de 2 dígitos, era inflação de 6 dígitos até. E o Itamar foi tentando vários ministros para ver se conseguia resolver o problema da economia, e não conseguiu, botou o Rubens Recupero, o Carlos Rischbetter do Paraná, e tentou também o Ciro Gomes, todos eles ficaram muito pouco tempo ali no governo do Itamar, né? O caso só se resolveu quando ele nomeou o Fernando Henrique Cardoso, que veio com o Plano Real, né? Aí sim, aí então conseguiu resolver, né, o problema. Daí a inflação estabilizou, né? Então, mas o que sempre me chamou muita atenção no Ciro Gomes é a maneira assim, absolutamente destrambelhada com que ele ataca os seus adversários. Pô, se eu acho que eu sou um pouco contundente, o Ciro Gomes dá em mim assim, e o Cid também, de 10-0, né? Você se lembra aquele discurso que fez o então ministro da Educação, o Cid Gomes, na Câmara dos Deputados, quando atacou de frente o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, chamando ele assim na cara: você é um bandido, você é um ladrão, você tem que ser posto aqui para fora e enfiado na cadeia. A repercussão foi tão negativa na época que ele teve que se demitir do Ministério da Educação na mesma hora. Bom, e agora então surge esse caso do vice-presidente Michel Temer protocolando ali. Aliás, o PMDB fez a mesma coisa, né? Só se soube agora, nesta quarta-feira aqui. Essa quarta-feira aqui, que é dia 6 de janeiro, né? Só se soube agora, mas ele protocolou isso aí, o PMDB também protocolou uma queixa-crime em novembro, mas só veio a público agora, né? Só se soube agora que a Justiça Federal está com esse caso lá, com essa batata quente na mão, né? O que o Michel Temer quer? Quer enfiar na cadeia o Cid Gomes, né? Por quê? Porque ele veio a público numa entrevista e disse que o Michel Temer era o chefe de uma quadrilha despudorada, ridícula e antipatriótica, para dizer o mínimo, né? Ora, logo um ministro da Dilma vem falar que alguém é chefe de uma quadrilha, em vez de ser presidente do partido. Logo quem? O Cid Gomes, que esteve num governo que, no Supremo Tribunal Federal, foi acusado de ser comandado por uma organização criminosa. Se existe quadrilha é o governo do qual fez parte o Cid Gomes, né?
E eu acho que não vai acabar bem isso aí não para eles, sabe? Porque os tempos mudaram muito, né? As pessoas têm que se cuidar um pouquinho com aquilo que estão falando, né? Bom, eu estou contando tudo isso aí porque me lembrei também de um episódio do qual eu participei aqui em Porto Alegre, com o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes era candidato a presidente da República e veio a Porto Alegre, claro, fazer campanha política dele, né? E ele combinou estar presente numa entrevista que, na época, o jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, a AM aqui de Porto Alegre, conduzia. Na época, 3, 4 jornalistas, aí, o jornalista Afonso Ritter, o jornalista Adão Oliveira, eu mesmo, e mais o diretor da emissora, nós conduzíamos esse programa. Era um programa de grande audiência, tanto que eu me lembro que no primeiro ano que eu participei desse programa, ele foi premiado como top de marketing da DVB. Primeira vez que um programa de rádio foi premiado com top de marketing, né? E o Ciro Gomes, então, ficou de estar lá. Tipo assim, 8 horas, e deu 8 horas, deu 8h15 e nada do Ciro Gomes aparecer, né? Eu pedi que ligassem para Fortaleza para ver se alguém sabia do destino do Ciro Gomes, e atendeu o filho dele. A gente perguntou onde é que ele estava, o filho era um menino, disse, ele está em Porto Alegre. Bom, ele não apareceu, era quase 8h25 quando chegou o Ciro Gomes. Chegou lá como se não houvesse nada, quer dizer, ele tinha um compromisso para as 8 horas numa rádio. Você sabe que rádio e televisão, principalmente, se tem um horário, dizer, o Jornal Nacional 8h10 é 8h10, não tem esse negócio de chegar lá 8h40, 8h50, tem isso, tem que chegar na hora. E ele era candidato a presidente da República. Então ele chegou, sentou ali, cumprimentou todo mundo. E o Bira Valdez, que era o âncora do programa, fez a saudação inicial aquela e ia fazer a primeira pergunta quando eu interrompi. O Bira Valdez disse, olha, deixa eu fazer essa primeira pergunta. E o Bira Valdez, que já me conhecia, disse, vai dar rolo essa entrevista aí. De fato, deu rolo. Porque a minha primeira pergunta foi logo para o Ciro Gomes, o seguinte, olha, o senhor que é candidato a presidente da República não consegue chegar no horário numa entrevista de rádio. Como é que o senhor pretende dirigir uma nação de 200 milhões de habitantes e fazer as coisas que deve quando alguma coisa tão simples como é cumprir a agenda o senhor não consegue cumprir? Bom, eu não preciso dizer que a entrevista acabou ali mesmo, né? E ele saiu furioso. Mas não me bateu. Não bateu, mas saiu furioso ali, saiu batendo a porta. Esses são os Gomes, né? Esse é o típico político nordestino, né? Boquerroto, conversador, mentiroso. Vamos ver se ele vai ter coragem agora de repetir o que ele disse na frente do juiz lá em Brasília. Faz bem o Michel Temer mesmo, que eu acho que pode-se ter as restrições que se tiver do Michel Temer, mas não é possível achar que ele é o chefe de uma quadrilha, né? Não é bem ali que o chefe de quadrilha se posiciona. Eu volto amanhã.